O Boulos enquadrou uma galera no Congresso falando da jornada 6x1. Vamos ver juntos aqui, que Guilherme Boulos está dando um show nesses dias. Vamos ver lá, meus caros. Vamos trazer aqui para vocês. Eu queria dizer que eu acho que o mais importante do que já se fez até aqui foi demarcar e dividir uma linha de quem está de cada lado. Às vezes, na política, não é tão nítido a gente perceber o lado de cada um. Porque os discursos se confundem. Porque nem sempre aquele que tem lobby com grandes empresários, que está aqui para defender grandes interesses, deixa isso claro. Aliás, normalmente não deixa. O discurso, não é um discurso como se todos defendessem o povo e os trabalhadores. Quando é que você separa o joio do trigo? Você separa o joio do trigo quando entra uma pauta concreta, objetiva. Que quem defende o trabalhador está de um lado, quem é contra o trabalhador está do outro. O fim da escala 6x1 é uma pauta concreta, objetiva e que define lados. Patrícia, se não me falha a memória, contar a história da morte dos seus pais, e eu me solidarizo com ela, me coloco aqui. Eu imagino que eu fiquei sem meu pai e sofri muito. Minha mãe vive de oxigênio 24 horas por dia. Eu sei o que é isso. Mas ela disse que os pais dela sofreram assim no Japão. Por que foram para o Japão? Porque o nosso país não dá dignidade à pessoa não tem dinheiro. Ao ir para o Japão, você tem a opção de trabalhar muito e ganhar dinheiro, ou você fazer a sua escala horária, como é nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, com exceção de 2 anualmente. Lá a pessoa ganha pelo que ela trabalha. Há um acordo entre o patrão e o empregado. Você quer ganhar o quê? Você quer trabalhar meio período? Lá tem 1 milhão de trabalhos de meio período. Você vai ganhar o horário de trabalho. Obrigada, deputado Marcos Feliciano, pela sua colocação respeitosa e verdadeira, senti, da parte de Vossa Excelência. Pode ter certeza que a indicação do senhor para que a gente possa trazer e aprofundar essa discussão para nós é extremamente válida. A ideia do projeto não é necessariamente se esgotar pelo projeto. Assim como Vossa Excelência colocou que a política se faz, nós temos um texto. A partir da indicação de um relator, nós temos a possibilidade de acumular os interesses, de escutar e construir um novo texto que seja viável e que seja possível. O que nós não queremos que se faça é confundir a preciosidade desse debate, a importância desse debate, a necessidade e a urgência desse debate. E se nós pudermos contar com Vossa Excelência agregando, fortalecendo, tirando as dúvidas e as indagações que Vossa Excelência colocou, sempre será muito bem-vindo. O nosso propósito com a apresentação desse texto provocado pelo movimento Vida Além do Trabalho é escancarar essa crueldade e essa barbárie, sem ignorar dados, sem ignorar produtividade, sem ignorar a realidade socioeconômica do nosso país, que obviamente não são como os países estrangeiros, inclusive pela não revisão do formato de trabalho, pela exploração escravocrata com a qual esses países se relacionam com o nosso, e por uma série de outras camadas. Para nós ter aliados que agreguem a essa discussão é extremamente fundamental, necessário, para não só a gente produza um bom texto, mas que a gente possa consegui-lo levar ao plenário e ter os números necessários para aprovação. Tem uma admiração fodida por essa mulher. Ela tá tocando uma pauta profundamente humanista, com os caras mais medievais no pé dela. De um texto que dê dignidade, qualidade de vida e emancipe, de alguma maneira, a classe trabalhadora. O que a gente não pode permitir, deputado, é com que a gente tenha um debate sobre uma série de questões colocado acima e além da vida desse trabalhador. Eu acho que as coisas precisam caminhar juntas. E talvez o seminário, talvez ouvindo as pessoas que não sei se necessariamente são antagônicas, mas que talvez tenham dúvidas, tenham preocupações, tenham questões a serem colocadas sobre a mesa, pode fortalecer essa discussão e a gente consiga construir um texto consolidado, levá-lo ao plenário, aprová-lo, espero que com votos de Vossa Excelência, e a gente possa trazer uma melhor qualidade de trabalho ao trabalhador. Se não ser 3, ser 5 por 12, ser aquilo que seja viável. Obrigada, deputado, pela sua colocação. Primeiro, cumprimentar e parabenizar o Movimento VAT, em seu nome, Henrique, seu, do João, da Priscila, que eu não sei se está aqui ainda, de todas as lideranças Superchat, que construíram gente, vamos lá, isso turma. com a cara e a coragem, sem as condições
básicas para organizar um movimento. Né? Vocês foram e fizeram, deram a cara, se arriscaram, arriscando emprego, arriscando sustentação financeira, e ajudaram a construir uma pauta que está determinando o debate público no Brasil nesse fim de ano, e eu tenho certeza que vai também determinar o debate público no ano que vem. Porque tem uma coisa que, quando estourou na rede social a pauta do fim da escala 6x1, eu vi muita gente comentando, dizendo, puxa, né, conseguiu-se abrir o debate, que bom. Como se isso fosse apenas a finalidade. Abriu o debate, mas a finalidade que nós temos nesse momento é aprovar a PEC de autoria da Erika Hilton. Não é apenas fazer um debate simbólico. É a gente conseguir um resultado efetivo. E isso vai implicar muita luta, muita mobilização, muita organização ao longo desse processo. Eu queria dizer que eu acho que o mais importante do que já se fez até aqui foi demarcar e dividir uma linha de quem está de cada lado. Às vezes, na política, não é tão nítido a gente perceber o lado de cada um. Porque os discursos se confundem, porque nem sempre aquele que tem lobby com grandes empresários, que está aqui para defender grandes interesses, deixa isso claro. Aliás, normalmente não deixa. O discurso, não é um discurso como se todos defendessem o povo e os trabalhadores. Quando é que você separa o joio do trigo? Você separa o joio do trigo quando entra uma pauta concreta, objetiva. Que quem defende o trabalhador está de um lado, quem é contra o trabalhador está do outro. O fim da escala 6x1 é uma pauta concreta, objetiva e que define lados. E por isso é bom que a gente possa, nesse debate, até ouvir aqueles que se opõem, porque quando se opõem de maneira direta e franca, também mostram de que lado estão. O argumento, o ataque, melhor dizendo, porque nem é um argumento de que isso é papo de quem não quer trabalhar, esse nós não temos nem que levar em conta. Esse é o método mais rebaixado que a extrema-direita usa para não fazer o debate público da forma como tem que ser feito. Existem outros, aí sim, argumentos que nós vamos ter que trabalhar aqui nessa casa. Um deles é o que fazer com os pequenos e médios empreendedores. É importante que a gente paute isso, porque esse é um problema real. E muitas vezes, se a gente não apresentar uma resposta na discussão da PEC, isso vai ser utilizado por quem é contra para colocar um obstáculo e dizer a PEC é insustentável, porque o pequeno, o dono do boteco, né, o dono da padaria, vai falir porque não vai ter como contratar mais funcionários, isso vai gerar desemprego, então, em tese, o fim da escala 6x1 geraria mais desemprego. Nós vimos esse argumento, inclusive, na boca de jornalistas, de formadores de opinião e de parlamentares aqui no Congresso, quando o debate apareceu. E aqui eu tenho certeza, porque já conversei isso com o Rick, já conversei isso com a Érica, que é autora da PEC, que existe toda a disposição no nosso campo, e é importante que a gente deixe isso escrito e consignado, de discutir compensações para esse pequeno. Este pequeno, que emprega milhões de trabalhadores no Brasil, não é, pode ter uma compensação do ponto de vista de determinadas exonerações fiscais. O que a gente não aceita é desoneração fiscal de 83 bilhões por ano por agronegócio sem compensação nenhuma para trabalhador. Isso nós temos que enfrentar. Agora, você chegar e dizer, olha, você que tem uma pequena mercearia. Eu estava voltando para São Paulo na semana onde teve a coletiva aqui, parei numa padaria perto do aeroporto de Congonhas e o dono da padaria veio falar comigo. Falou, pô, Boulos, eu vi que você está defendendo o fim da escala 6x1. Aqui a gente trabalha no 6x1 porque comércio, eu tenho 6 funcionários, eu não consigo segurar, já estou endividado se acabar com a 6x1. Uma preocupação como essa é legítima. Da gente chegar para ele e dizer, olha, nós vamos acabar com a escala 6x1,
mas ali um determinado tributo que você paga, a gente vai isentar, isso vai permitir que feche a conta, né? Você continua como está, você não vai perder a sua margem e o trabalhador vai conseguir viver com dignidade, vai conseguir ter o tempo para sua família, ter o tempo para descansar, ter o tempo para estudar. Aliás, o ataque tão grande que se faz quando se responsabiliza numa falsa meritocracia os próprios trabalhadores por baixos salários ou pelo desemprego é que o trabalhador brasileiro não tem qualificação profissional, não tem formação profissional. Que trabalhador vai encontrar tempo para fazer um curso de qualificação profissional trabalhando na escala 6x1? Não vai ter. Então, isso é parte, inclusive, de um debate que permita ao trabalhador continuar os seus estudos, se qualificar, além de ficar mais tempo com a sua família, com os seus, tempo de descanso, isso que todo ser humano merece. E termino dizendo que eu acho que nós temos agora um desafio. Rick, Érica, que estão pilotando esse debate. Nós temos um desafio de garantir que a pauta permaneça acesa ao longo de 2025. Foi possível fazer um debate público de grandes proporções no último mês. Mas vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter Carnaval, a PEC vai entrar na CCJ, só para concluir, Érica, por favor, a PEC vai entrar na CCJ, depois comissão especial e plenário. É aí que a porca vai torcer o rabo. E é aí que a gente vai precisar ter uma pressão mais do que nunca de rua, de rede social, para não deixar que discursos e resistências como essas que vocês viram aqui ganhem mais força e obstruam a tramitação da PEC. Então, temos muito trabalho pela frente e eu acho que essa audiência, te parabenizando, Érica, faz com que a gente termine o ano mantendo a pauta de pé, sabendo dos desafios que a gente vai ter o ano que vem, e eu espero que o ano que vem a gente não termine com uma audiência. O Boulos deu uma aula aí, tá, gente? Ele basicamente explicou o que vai acontecer se a gente retirar a pressão. A gente tem que continuar pressionando. Inclusive desmentindo, teve gente do PSOL que alegou que o Boulos estaria em rota de colisão com a Érica. Não, eles estão atuando como aliados. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.